A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou aqui para refletir sobre algo muito importante da palavra de Deus, né? Algo muito importante que veio aí da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por estar aqui com essa pessoa. E eu oro, Senhor. Não estou aqui, Pai, do nada, para nada ou para perder tempo, mas estou aqui para servir, Pai. Como o Senhor Jesus me ensina e tem me ensinado, estou aqui para poder servir. Pai, oro para que esse coração esteja aberto, esteja, Senhor Jesus, atento aos teus ouvidos, que essa palavra penetre, entre nesse coração, para que essa pessoa esteja ofertando a mente dela ao Senhor, que não seja eu falando aqui, mas sim o Senhor falando aqui com cada um de nós. Pai, muito obrigada pela tua bênção, pela tua unção sobre a vida dos teus filhos, do teu povo, para poder pregar a tua palavra, fazer a tua vontade, conforme está descrito em Isaías 61, como o Senhor ungiu ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim e ungiu para pregar boas novas, e ali uma lista do motivo pelo qual o Espírito Santo unge o Senhor Jesus. Nós cremos que essa unção, como o Senhor Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu. Eu creio que essa unção do Espírito também está sobre a vida dos filhos de Deus, para que possamos também fazer ainda obras maiores do que aquela que o Senhor Jesus o fez. Seja o seu nome glorificado. Acima de tudo, Senhor Jesus, que o amor, que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas, e o nosso próximo como nós mesmos, que o amor prevaleça na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, é que te louvo e te agradeço. Amém. Você sabia que existe algo impossível de fato? Você sabia que Deus, ele permitiu que tenha algo impossível de fato? Bom, eu vou te explicar direito do que eu estou falando. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou que traz a recompensa dos que o buscam, para aqueles que o buscam. Aqui no Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 12 também, como por exemplo, nós iremos ouvir a palavra do Senhor falando justamente a respeito da fé. Então você vai ver na palavra de Deus o Senhor nos dizendo assim, que tudo é possível àquele que crê. Você vai ver a Bíblia, toda a composição da palavra de Deus, nos mostrando que coisas impossíveis passaram a acontecer. O Senhor, ele chama, né, a existência as coisas que não existem. A fé é justamente isso. A fé é o firme fundamento de você esperar, você acreditar nas coisas que não existem ainda. Então, nós sempre ouvimos falar, ainda mais assim no ambiente igreja, né, que Deus, ele faz o impossível, que nada é impossível para Deus. De fato, tudo Deus pode fazer. Nós vemos o Senhor curar tanto antigamente quanto hoje em dia, curar pessoas de doenças terminais, curar pessoas de doenças assim impossíveis de serem alcançada a cura pela medicina. Então, muitos de nós, eu mesma já ouvi pessoas falando, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava numa vigília da igreja que tinha uma irmã ali contando o testemunho do filho dela, e que o filho dela, ele tinha aí uma doença considerada sem cura para a medicina, um problema crônico, ou seja, aquela doença ela só vai progredindo, né? Ela só vai evoluindo. O que a medicina faz é retardar o desenvolvimento dessa doença, porque a própria medicina não encontrou a cura tanto para essa doença quanto para outras determinadas doenças. Então,
eu lembro que essa irmã, ela estava contando determinada doença, que eu não me recordo agora exatamente o nome, mas eu sei que o filho dela tinha essa doença era justamente, eu estava estudando na faculdade, dentre as doenças, nessa época que eu estava estudando, essa daí era uma delas. E eu sabia já que era uma doença assim grave, uma doença sem cura para a medicina. E de fato, quando eu ouvi a professora ali, a doutora, explicando sobre essa doença, ela falou, né? Ela falou de fato, não, na medicina muitos eles nem usam essa expressão cura, né? Eles nem usam a expressão cura. Inclusive eles nos orientam a não usar essa palavra para os pacientes. Então dificilmente você vai ouvir, né, alguém aí da área da saúde usando essa expressão. Tem alguns que usam, mas muitos não usam. E tem justamente essa instrução, pelo menos para mim teve na faculdade, de não usar a expressão cura diante do paciente para não gerar nele aí falsas expectativas. Então não se usa o termo cura, né? E alguns falam, essa doença não tem cura, mas outros eles não usam de jeito nenhum a palavra assim, essa doença ela tem a possibilidade de cura, né? Eu já ouvi exatamente professor meu da faculdade falando que não existe essa expressão cura, né? E aí a gente escuta também muita besteira, né? Enfim, mas retém o que é bom, o que não é, você joga fora. E aí essa irmã, ela de fato contou que o filho dela foi diagnosticado com essa doença. E era uma doença muito grave para a medicina, não tinha cura. E ela decidiu crer que o Senhor iria curar o filho dela dessa determinada doença. E ela busca o Senhor. E para a glória de Deus, esse menino é curado. Quando eu escuto aquilo, eu falei, uau, meu Deus, que incrível. Eu estou estudando sobre isso e eu vi lá na ciência mesmo que realmente nem assim tratamento que pode levar à cura não existe. Não existe antídoto, não existe remédio. O que existe é o retardar, né, do fim dessa pessoa. Então, essa mãezinha, ela recebe a cura desse pequeno, ele é curado, completamente curado. Ela leva esse pequeno no hospital, mostra ali, todo mundo fica de queixo caído, porque de fato o pessoal ali sabia que aquilo ali não tinha cura, e aquela mulher engrandece o nome do Senhor Deus naquele hospital, e a médica ela até queria colocar, apelidar a criança do nome da doença, e a mãe, ela sabiamente não aceitou, não, você não vem querer chamar meu filho dessa doença, porque ele não tem nada a ver com essa doença. E graças a Deus, de fato, Deus cura aquele menino e tantos outros milagres, né, que nós ouvimos falar. Então, realmente, para Deus não existe algo impossível. No sentido de grau de complexidade, sabe? No sentido de, isso é tão complexo, isso é tão difícil que não dá para Deus fazer isso. Eu vi uma expressão muito interessante que é assim: Deus já fez muitos milagres ao decorrer da história e não vai ser você que vai inaugurar aí a falência do poder de Deus. Ou seja, tem pessoas que falam, né, e acreditam nisso, acreditam nessa mentira de não, mas Deus ele fez na vida de fulano, ciclano, mas na minha vida ele não vai fazer. O meu problema é muito difícil, como se o seu problema, como o seu desafio, como aquilo que está na sua frente fosse tão difícil, mas tão difícil que Deus não consegue aí trazer a solução, não consegue trazer cura, não consegue transformar, porque realmente o seu problema é muito difícil. É como se algum de nós, em algum momento da vida, a gente olhasse para Deus e falasse, olha, Deus, realmente o Senhor fez isso na vida de fulano, na vida de ciclano, mas esse meu problema aqui é muito difícil. É como se Deus fosse falar, nossa, realmente, isso daí que você está me apresentando, essa prova, essa situação aí, de fato, é muito difícil e nem eu consigo resolver. Então eu tiro a minha mão fora porque eu não consigo resolver o que a gente sabe que é impossível.
Então eu quero te dizer que independente do que você esteja vivendo hoje, independente do milagre que você esteja precisando de Deus hoje, para Deus é absolutamente possível resolver isso daí que você está precisando. Seja o que for, por mais assim, impossível, fora assim do real que seja, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele tem poder para resolver. Ele tem poder para curar, ele tem poder para dar a resposta, ele tem poder para abrir a porta. Ele tem poder, por mais difícil, por mais complexo que isso seja ou pareça ser, porque tem coisa que parece ser complexa e não é, mas tem coisa que realmente é complexa. Independente do que seja, Deus pode fazer. Algo pode ser assim, não tão importante para mim, mas pode ser muito importante para você. E se é muito importante para você, se é muito importante só para mim da terra, Deus ele já se importa e ele pode. Deus pode. Quem coloca o limite no milagre somos nós. E aí eu quero entrar com você justamente com algo que eu comecei falando aqui no quintal do canal. Gente, é incrível, mas olha o que esse versículo ele diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus deixa uma coisa impossível. Ele deixa uma coisa impossível, está descrito aqui na Bíblia. Sabe o que é impossível mesmo? O impossível não é o seu problema. O impossível não é você obter a porta aberta que você precisa. O impossível não é essa cura. O impossível não é essa situação que é tão difícil que você vive. O impossível, uma coisa impossível de fato, que o próprio Deus deixou e falou que é impossível, é conseguir agradar Ele sem fé. Então, às vezes a gente dá o nome de impossível para muitas coisas que são possíveis para Deus. Pode não ser possível para você, pode ser possível para um ou para outro, mas para Deus é absolutamente possível. Para Deus é possível. Para Deus pode. Então, eu quero dizer nesse vídeo assim, deixemos, ou paremos de achar que determinada coisa, isso, aquilo outro, ficar focando em certas coisas e achar que essas coisas que são impossíveis. Não, elas não são. Se nós estudarmos aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. E você vê a continuidade dos versículos, você vai ver aqui, a descrição de pessoas antigas que obtiveram por intermédio da fé, gente, porque eles não estavam vendo, para poder falar assim, eu tô vendo isso, eu tô apoiado nisso. Não, eles simplesmente agiram pela fé, agradaram a Deus e eles obtiveram o retorno que eles precisavam. Pessoas, reis, que foram combater com exércitos assim, gigantescos, que estavam 1000 anos mais treinados do que eles, em toda a habilidade de armamento, de luta, de guerra, de quantidade de soldados. Eles chegam diante de Deus assim, pede ajuda para Deus, para que Deus vá na frente, para que Deus conceda a vitória, e eles vão pela fé ao campo de batalha. Pela fé, o Abraão, a Sara tiveram Isaac. Pela fé. Quem viveu na Bíblia, viveu pela fé. Então, como diz aqui a palavra, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quando nós nos achegamos a Deus, agora a gente fala, bati no peito, vou servir a Deus, eu sirvo o Senhor Jesus Cristo, eu me rendi a Ele, recebi Ele na minha vida, eu tenho Ele como meu Salvador. É necessário que eu creia, é necessário que eu tenha fé. Aí você pode dizer para mim, mas eu não tenho fé, mas meu querido, você, em nome de Jesus, hoje você vai ter fé para ter fé. Você olha para você e você olha, eu vejo que eu não tenho fé. Mas já que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e que não se vê, eu vou começar a acreditar que eu tenho fé. Eu vou ter... Porque, gente, até para você ter fé,
Você precisa ter fé. Até para você ter fé, você precisa ter fé. Porque a fé ela não é um sentimento, porque o nosso sentimento muitas vezes ele é assim, ó. É uma onda no mar. Uma hora, se você vai pelo seu sentimento, uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Uma hora o seu cérebro ele faz aí uma conexão que mostra pra você que é possível, que realmente você vai conquistar e você acredita. Aí daqui a pouco o seu cérebro, o seu racional mostra, ah não, mas tem esse problema aqui que você não superou, isso daqui foi muito difícil. Ah, então você não vai conseguir não. Aí logo você cai de novo e aí fica nesse vai e vem, não! A vida do crente não é uma montanha russa. Eu ouço muitas vezes algumas pessoas usando essa expressão, a vida do crente é uma montanha russa, uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo. Eu entendo o que essa pessoa tá querendo dizer quando ela fala isso. Mas a gente precisa saber separar as coisas e não nos deixarmos guiar por isso. Ah, então minha vida, às vezes minha vida é uma montanha russa, às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô, às vezes eu trato as pessoas assim, às vezes eu trato assado, às vezes eu acredito em Deus, às vezes eu não acredito. E de fato, gente, se a gente quiser deixar Deus chateado, se quiser deixar Deus assim, realmente chateado com alguma atitude nossa, é a gente não acreditar nele. De fato, gente, de todas as pessoas que... E às vezes a gente acredita mais num ser humano que já falhou com a gente, que é falho, que erra, que é limitado. É mais fácil muitas vezes a gente acreditar nessa pessoa, quando essa pessoa diz que vai fazer tal coisa, do que a gente acreditar em Deus, no Deus do que a gente acreditar em Deus, de um Deus que nunca desistiu da gente, de um Deus que nunca vacilou, de um Deus que nunca retrocedeu naquilo que Ele fala, naquilo que Ele faz. Então, minha gente, tá mais do que na hora da gente começar a agir, ó, agir e viver a nossa fé. Parar com tanta incredulidade. Olha, eu só acredito nisso daqui quando acontecer. Sabe aquele negócio que a gente só agradece, só fica feliz depois que acontece? Isso não é fé. Enquanto você tá vivendo, você tá fazendo as coisas, você tá pedindo pra Deus. Se você orou, se você pediu, você tá andando com Deus, você tá vivendo uma vida com Deus. E o Senhor, Ele já falou, não, eu vou fazer isso na sua vida, então creia. E já fique feliz, fique alegre como quem já recebeu, porque isso é fé. Porque, gente, olha, ficar pedindo e falar que acredita. Ah, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas assim, enquanto tá esperando, tá triste, tá duvidando, tá dando, se lançando, qualquer sentimento que vem dentro de mim, aí eu fico nisso, daqui a pouco eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali. Isso não é fé. E aí quando Deus vai dar, a gente fica com aquela cara de bobo, né? Aí a gente fica com aquela cara de bobo, ai, Deus fez. Ah, não foi tão difícil assim, né? Mas agora já foi a oportunidade que a gente tem para glorificar Deus de verdade, para mostrar para Ele que a gente tá confiando nele, para mostrar que a gente tem fé no momento da espera mesmo. É no momento quando tem água daqui, tem água dali, ou quando tem fogo aqui, tá do seu lado, tá perto da sua pele e você crê ali que Deus vai te livrar dessa fornalha. É justamente nesses momentos que nós mostramos para Deus se a gente confia nele ou não, se a gente crê nele ou não, se nós acreditamos nele ou não. Então, o que é impossível para sua vida hoje, possível para você? Saiba que se você tá orando, você tá pedindo a Deus, você já colocou nas mãos dele, ele é poderoso para fazer isso daí acontecer. Pra te dar, ele já te deu, você crê assim, ó, ele já me deu, eu tô feliz. Porque eu aprendi que tem uma coisa apenas que Deus deixou impossível, que Deus permitiu que seja impossível, é agradar ele sem fé. Isso é impossível. Isso sim, quando alguém vem falar de alguma coisa impossível, você vai dizer, olha, eu sei apenas de uma coisa que é impossível. O restante Deus ajeita, Deus dá rumo, Deus dá forma. A única coisa que eu sei que é impossível é agradar a Deus sem fé. Eu tenho fé, eu tô agradando a Deus, então nada é impossível porque eu creio. Porque lembre de uma coisa, nada é impossível àquele que crê. Porque o que não crê, existe uma coisa impossível.
é agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu não tenho a fé, se eu não exerço a fé, eu não estou agradando a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, não terei pedidos atendidos porque eu não estou tendo fé. Mas eu posso ter uma certeza. E eu saio daqui com essa certeza. Eu quero que você saia com essa certeza, glorificando e agradecendo a Deus. Que esse impossível que você está esperando, que você está pedindo para Deus milagre, você já vai sair crendo, porque você tem fé. E você fala, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu tenho fé. Eu tenho fé que eu tenho fé. Às vezes aquilo que a gente tá pedindo não chegou porque falta fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então saia daqui crendo que por mais difícil, você pode falar, é difícil isso daqui que eu tô vivendo. Isso é difícil, eu preciso de um milagre. É isso daqui, ó, só milagre. Mas que nós não venhamos dizer que isso é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para qualquer pessoa ao meu redor, mas para Deus não é impossível. A única coisa impossível é nós agradarmos a Deus sem fé. Mas em nome de Jesus, nós tomamos de fato a decisão de viver andando em fé, porque aqueles que se aproximam do Senhor é necessário que tenham fé. Espero que você fique com Deus, fique com Deus. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite e até mais.